Olá, cursistas. Vamos a mais uma aula, nossa aula de encerramento referente à disciplina. Eu organizei de forma resumida o que a gente já tinha trabalhado lá no material que está disponibilizado para vocês. E aí agora a gente faz um pequeno resumo das partes que eu considerei como fundamentais para a disciplina, tá bom? Então vamos lá. Quais são os tópicos dessa aula de encerramento, né? São todos os conteúdos referentes à unidade 1, que é a constituição dos saberes relacionados ao ensino de química em sala de aula. A unidade 2, que é conceitos e tipos de pesquisa que podem ser realizados em sala de aula. E a unidade 3, que é a importância da interdisciplinaridade na aprendizagem e como identificar a presença de outras áreas de conhecimento numa aula de química e ou ciências. Considerando que essas unidades, elas não se encerram, né? A gente está trabalhando tópicos fundamentais, mas a disciplina não se encerra aqui, ok? Inclusive com os conteúdos. Vamos lá. O que a gente viu na unidade 1? A gente viu que na unidade 1, a pesquisa no campo de química e de ciência, ensino de química e de ciência, ela vem evoluindo de modo bem expressivo e significativo, sobretudo em trabalhos de pós-graduação. A gente compreende que a relação teoria e prática ela é fundamental no exercício da atividade profissional no campo dessa ciência que é química, mas a gente compreende também que existe a necessidade do debate no campo de ensino de ciências e ou química, né? É desse segundo segmento que eu estou me referindo, tá bom? Eu acho, inclusive, é uma passagem do texto evidente, eu acho até que essa expressão evidente, ela não está bem colocada aí, considerando que eu estou fazendo referência ao autor que está lá nas referências do texto, tá? Tudo em pesquisa não é evidente, tá bom? Mas isso vem crescendo bastante. O autor ele quer destacar isso, né, que esse tipo de pesquisa em educação, quando a gente leva em consideração o ensino de química, ele vem tomando bastante espaço, né, no âmbito das produções científicas da área. Principalmente quando a gente trata das atividades de vocês, né? E observem que a nossa própria atividade prática, ela já faz referência a essa observação, ela já é um reflexo dessa observação. Tá? O que a gente viu também ainda na unidade 2? Na unidade, quer dizer, perdão, na unidade 1, a gente percebeu também que, se de um lado esse campo de pesquisa e de evolução nos programas de pós-graduação, eles vêm crescendo de maneira expressiva, sobretudo porque houve investimento, e aí quando eu falo isso, eu não falo isso só para esses últimos 2 ou 3 anos, mas eu falo sobretudo nos últimos 20 anos, tá bom? E quando se deu ênfase à evidência da formação de professores. Se de um lado a gente está considerando isso, de outro, a gente percebe um certo isolamento no ensino de ciência em relação às outras áreas de conhecimento, né? Então, a disciplina ciência e química, ela não é por si só, quando a gente trata de formação de professores, ela não é absolutamente autônoma, né? Então, essas leituras com outras áreas de conhecimento e outros conteúdos, observem que existe também uma diferença entre áreas de conhecimento e conteúdo, tá bom? Existe essa necessidade desses diálogos, né? Dessas aproximações. E áreas de conhecimento como, não diria só química, ou ciências, no seu sentido mais amplo, porque eu estou fazendo referência às séries iniciais do ensino fundamental. Ela não pode ficar isolada. Ela tem que ser contextualizada, sob perigo de ficar nesse isolamento qual o autor está destacando aí. Com isso, eu não estou desconsiderando as epistemologias, as metodologias e as peculiaridades dessa ciência que é química. Não.
cada área de conhecimento, enquanto ciência, ela tem suas especificidades, ela tem suas peculiaridades. Então, vou fazer aqui uma comparação bem aparentemente esdrúxula, mas que vale a pena. É óbvio que um professor de ciência ele não vai dar aula de história. E um professor de história, se ele der aula de ciências, isso vai ter uma certa consequência, né? No sentido de que a formação, né, o aprofundamento teórico e prático, ele é típico para cada área. Com isso, eu não quero dizer que essas áreas elas não podem estar próximas. Elas não só podem, como elas devem. Entenderam? Isso é uma atividade do campo da ciência e é super normal. Mas quando a gente trata dessa área, então das ciências exatas, inclusive, existe uma resistência no campo da didática de fazer esses diálogos por parte dos departamentos de uma maneira geral. Mas eu vejo que isso vem se rompendo. E dessa forma, a minha fala ela é otimista, mas muita gente tem ainda que caminhar. Tá? Inclusive, isso aqui está um bom trabalho, viu? Essa observação que eu estou fazendo aqui. Na unidade 2, o que, que a gente viu? A gente viu conceitos gerais e as articulações que a gente pode fazer no que diz respeito à observação de sala de aula e sua articulação com pesquisa de campo. Né? Eu acredito que a pesquisa de campo, existe uma diferença entre pesquisa de campo e pesquisa participante, né? Então, acaba que a pesquisa participante ela é quase que necessariamente uma pesquisa de campo, mas nem toda pesquisa de campo ela se consolida necessariamente ou obrigatoriamente numa pesquisa participante, né? Considerando que a pesquisa participante é aquela que nós estamos quase que na sua absoluta totalidade tendo influência na interpretação dos resultados, né? Mas essa diferença é uma diferença muito tênue e eu estou fazendo isso agora, estou fazendo esse destaque só para vocês compreenderem por que na disciplina a gente faz essa referência à pesquisa de campo, né? Então, não é a quantidade, viu, gente, que vai fazer valer uma interpretação de dados. É o rigor que a gente vai ter para generalizar com responsabilidade, isso tem que ser dito, um dado a ser observado. Dessa forma, se vocês estão em sala de aula e vocês têm um planejamento metodológico e teórico bem organizado e sistematizado, uma amostra de uma sala de aula que tem 40 alunos e que se você pega 10 ou 3, você pode tranquilamente universalizar seus resultados. E quando eu digo isso tranquilamente, porque tem critérios e tem rigor. E, obviamente, quem está acompanhando vocês tem que ter essa compreensão, viu? Ultimamente tem muita confusão com relação a isso aqui. E a ideia é que a gente problematize mesmo. Né? Então, o senso comum vai nos fazer compreender que 3, 4 alunos ao longo de uma pesquisa, ele não pode representar o universo da totalidade. Pode sim, viu? Agora, o que é que você está pesquisando? Qual é o critério que você está abordando? Que metodologias, que áreas de conhecimento e suas devidas articulações estão sendo realizadas para que eu chegue a essa conclusão? Aí sim, e o nome disso é rigor, viu? E não fiquem preocupados em fazer isso no trabalho de vocês, sobretudo porque vocês estão numa licenciatura, e se vocês fizerem isso, vocês não só vão trazer bons e maravilhosos resultados para o nosso curso, mas fundamentalmente quebrar vários paradigmas, né? Várias verdades que o senso comum tenta nos incutir, e quando nós estamos dentro do rigor da pesquisa, ele é refutado, tá? Então, o que define não é a quantidade de atores, né, ou de variáveis observadas, né, mas as variedades de tipos de fontes de dados e as possibilidades de comparação entre eles. Quando você está dentro de um laboratório que você investiga uma substância X ou Y num microscópio, você pode sim generalizar.
Mas tem um professor bem aqui te orientando para te dizer como é que você vai fazer isso, quais são os critérios. Então, se eu generalizo e universalizo nas ciências sociais e humanas, vocês das ciências exatas também estão fazendo isso. Mas o que é que nos iguala? Obviamente, a autoridade, a autonomia do conhecimento e o rigor da pesquisa. Então, eu não posso pegar e achar que eu universalizar uma amostra, né, de uma substância X durante o comportamento com reagente, né, esse rigor na química, eu não posso imaginar que isso não seja rigoroso, por exemplo, eu na hora que estou avaliando e analisando o comportamento de um aluno e generalizar isso. É perfeitamente possível. Sabe por que eu estou fazendo ênfase a isso? É porque a questão do discurso sobre a ciência, lamentavelmente, está sendo apropriado por uma camada da sociedade que se diz autônoma, que tem fundamentação, para dar esse destaque e dizer que o que a gente faz está equivocado. Não, não está. Agora, é claro, a gente tem que ter critério e rigor. Então, isso tem que ser trabalhado por vocês, é muito delicado. Por isso que nós temos um conselho de ética, viu? Quando vocês vão fazer as pesquisas de vocês, mesmo vocês, professora, estou manipulando substância. Eu vou ter que ter o aval do conselho de ética? A resposta é sim, exatamente para evitar esses tipos de confusão, né? E aí as pesquisas de campo criam suas próprias fontes de dados, não recorrendo àquelas de terceiro. Até recorre, mas recorrer é comparar, e comparar é com responsabilidade na medida que a gente compara a teoria com a prática, inclusive de pesquisas similares. Mas não é regra universal. Se a pesquisa é inédita, beleza, ela vai servir para outros, ou como vai, inclusive para modificar comportamentos, fazer fomento de pesquisa, investimentos e afins. E aí, continuando, na unidade 2, nós vimos também que a pesquisa de campo, quando ela é articulada em sala de aula, ela exige a elaboração de uma quantidade significativa de tipos de fonte de dados. Então, quando você está tabulando lá o resultado, que você está naquele item, que para mim o item é a menina dos olhos, né, de quem faz pesquisa de campo para poder debater, ou pesquisa participante também, resultados de discussões, bem o que vocês vão executar, interpretar e analisar esses resultados. Vocês não vão só descrever. E quando vocês estão fazendo isso, vocês estão cruzando dados. Isso dá trabalho. Dá trabalho exatamente para a gente ter autonomia e autoridade e dizer que nossas conclusões elas têm rigor, né? E aí, continuando. Na última unidade, aqui a gente está falando de interdisciplinaridade, que é o que o autor diz que é a saída, né, para minimizar esse ato que tem em relação ao ensino de ciência e à proximidade de outras áreas de conhecimentos e ou conteúdo, porque são coisas distintas, né? Ele aponta aqui o fenômeno da interdisciplinaridade como aquele que é, digamos, a saída alternativa. Você não é obrigado ou obrigada, mas compreender esse fenômeno dentro do campo de ensino, para você que é um aluno de licenciatura, a resposta é sim, né? Então, a interdisciplinaridade escolar trata das matérias escolares, não das disciplinas, é dos conteúdos, viu? Mesmo se as matérias escolares tomam certo empréstimos às disciplinas científicas, não constituem cópia de maneira alguma, nem tampouco resultam de uma simples transposição de saberes eruditos. Não é simples. Professor, eu posso fazer articulação com um conteúdo de história, mas um conteúdo de química? Sim, nem todos darão certo, mas a gente está falando aqui de conteúdo. Você pode fazer essas aproximações e esses diálogos. Lembrem-se que nosso saber é quase que absolutamente ocidental. Né? Se tem química, existe uma história da química que faz dela ser dessa forma e não de outra. Se você não tem esse interesse,
Como que você vai poder contextualizar e como é que o aluno vai olhar a realidade dele concreta, o dia a dia, sem que você dê a chance dele fazer isso? Mas se você não tem, do ponto de vista dessa ferramenta, enquanto formação de professores, você vai ficar assim isolado. Inclusive, vai fazer mau juízo de valor sobre outras áreas de conhecimento, a qual você desconhece e que prefere dizer que não suporta, certo? Aí entra o caráter muito, quase que absoluto, muito subjetivo, certo? Observem que eu estou fazendo uma observação, eu estou fazendo um debate aqui com você, estou provocando, na verdade, um debate para vocês, para que vocês tenham essa reflexão. Grande parte dos trabalhos de conclusão de curso, eu desejo que sejam relacionados à sala de aula. Eu já chamo a atenção de vocês com relação a esses aspectos. E aí a gente encerra aqui com uma mensagem que eu achei muito interessante do Papa Francisco, que diz o seguinte: somos chamados a viver não uns sem os outros, sobre ou contra os outros, mas uns com os outros, para os outros e nos outros. Bem profundo isso. Eu até entendo que tem muita gente ainda no circuito que é melhor separar, né, do que unir. Mas a mensagem eu penso que é importante e, assim, deveras fundamental para o momento no qual nós estamos vivendo. Desejo sorte para vocês. Qualquer dúvida, independente do encerramento da disciplina, vocês podem me chamar, tá bom? Nos canais que vocês têm aí de comunicação. É isso. Boa aula, bons estudos, até mais.